E vamos abrir a nossa sala. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todo mundo aí, todos os produtores, pessoal da cadeia produtiva de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto módulo do Família Integrada, hoje tratando sobre saúde animal, sobre questões aí que são emergentes, tratar da prevenção, garantir aí, preservar o status sanitário do Brasil, que é um dos pilares aí da nossa competitividade no mercado internacional, né? Vamos dar um tempinho aí para que todos possam acessar a nossa sala, aqui do Família Integrada. A gente está com transmissão aqui novamente, vocês que estão acompanhando aí pela plataforma Zoom, né? A gente passou um período pelo YouTube, agora voltamos aí para o Zoom, mas estamos transmitindo também pelo nosso canal ali do Facebook, na nossa página do Facebook. Então, a gente está ao vivo por lá também nesse momento, ok? A gente segue aí aguardando aí para o pessoal entrar na nossa sala, já estamos aí com vários participantes entrando. Temos aqui, hoje, para a nossa aula, mais de 230 inscritos, então, aguardando só um pouquinho para eles entrarem, para participar conosco. Hoje aqui temos na nossa tela a Isis Sardella, que é a coordenadora da iniciativa aqui, a nossa coordenadora de marketing e promoção comercial da BPA, é a liderança aqui do Família Integrada. Temos aqui a Tabata Lacerda, a coordenadora técnica da BPA, diretora também do Instituto Ovos Brasil, e a nossa convidada especialíssima, aí, a consultora Nelva Grando, dispensa a apresentação, né? Todo mundo do setor produtivo conhece a doutora Nelva, que eu tenho dificuldade, já falei para ela, tenho dificuldade de não usar o doutora, porque assim, o conhecimento e o respeito que a gente carrega aí, que ela construiu com o setor produtivo, é difícil a gente não ter essa tratativa com ela, né? Então, seja muito bem-vinda, doutora Nelva. A gente aguardando, então, o pessoal entrar. Boa noite, já o pessoal aqui, Vânia Oliveira, lá de Caruaru. O pessoal que estiver aí entrando, quiser já identificar aí de onde estão falando, a cidade, se for vinculado aí um produtor integrado, vinculado aí às empresas do setor produtivo aí, contem para a gente aí de onde vocês estão falando, de qual empresa vocês são integrados, técnicos do setor também que estão acompanhando com a gente aí, deixem aí seu registro, né? Antes da gente começar aqui a nossa transmissão efetivamente, só lembrar, todo mundo que acompanha Família Integrada sabe que o nosso modelo de participação aqui, usando a plataforma, é pelo chat. Toda a comunicação da nossa apresentação do Família Integrada é feito via chat. Então, para você que quiser fazer a sua pergunta, seu comentário, elogio, colocar algum ponto, basta entrar aqui, ó, vocês vão ver no meio da plataforma, tem aqui o botão na área central chat, cliquem ali e deixem seus comentários aqui que a gente vai ler no ar aqui o comentário, a participação de vocês, tá ok? Bom, agora são 18h04, sem mais delongas, não vamos atrasar o nosso cronograma, então vou passar a palavra aqui para a coordenadora, para a líder aqui da iniciativa, Isis Sardella, para dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui conosco. Isis, boa noite, a palavra é tua. Boa noite, Marcelo, boa noite, Tabata, doutora Nelva. É um prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma aula. Para aqueles que estão chegando agora com a gente, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto. O Família Integrada é uma iniciativa que nasceu aí da parceria da BPA com as empresas associadas, e o principal objetivo é capacitar vocês produtores, né? A ideia é levar conhecimento, conceitos de temas recorrentes aí no dia a dia da indústria, no dia a dia da granja, trazer o que tá rolando aí de novidade para vocês e capacitá-los, e trazendo também o objetivo principal da sucessão familiar, incentivando a manutenção do produtor aí no campo. A gente costuma dizer que o produtor ele é o berço de tudo, é essencial para a nossa atividade aí da avicultura, suinocultura, e não adianta nada a gente ter todo o resto da cadeia se a gente não tiver o produtor onde tudo acontece, onde tudo inicia, né? Então, o projeto Família Integrada, ele está acontecendo, as aulas estão sendo mensais,
nós já estamos aí no 4º módulo, já tivemos aulas sobre empreendedorismo rural, transformação digital, sustentabilidade, e o 4º módulo que a gente vai ter hoje, que a gente vai falar sobre saúde animal. E as próximas aulas aí, nos próximos meses, os temas serão sucessão familiar, gestão de negócios, como ampliar o papel da mulher no campo, saúde e segurança no campo e outros temas. Então, a gente convida todos a participarem aí das próximas aulas, né? Acompanhar as nossas páginas, o Facebook, que é facebook.com/família integrada, o Instagram, famíliaintegrada.abpa, e o site www.familiaintegrada.com, e YouTube/Família Integrada. Então, nesses canais vocês podem encontrar a gravação de todas as aulas que nós já tivemos e toda a divulgação das próximas aulas. Então, essa iniciativa é para você, produtor, e a gente espera que vocês aproveitem, divulguem aí para os conhecidos e estejam conosco aí nas próximas aulas. Maravilha, Isis, muito obrigado aí, muito obrigado por tua introdução. Todo mundo acompanhando conosco aí, acompanhem os cursos, vejam os outros vídeos, aulas anteriores, acompanhem com a gente aí, que realmente Família Integrada vem aí para contribuir com a cadeia produtiva, né? Então, já para a gente iniciar a nossa programação aqui, as nossas palestras, né? Vamos fazer aqui seguindo a nossa linha inicialmente traçada, né? Vamos ter, então, a primeira apresentação vai ser da Tabata Lacerda, nossa coordenadora técnica, e em seguida a gente vai com a doutora Nelva Grando aí, dando as dicas práticas, falando aí sobre os cuidados na granja, garantindo aí a biosseguridade do setor produtivo, né? Então, vou aqui uma rápida leitura do currículo da Tabata, né? A Tabata Lacerda, ela é zootecnista, tem MBA em avicultura industrial, é diretora administrativa do Instituto Ovos Brasil e coordenadora técnica aqui da Associação Brasileira de Proteína Animal. A Tabata trabalha há 24 anos na avicultura, especializada em avicultura de postura, com atuação em todos os elos da cadeia produtiva. Aqui na BPA, ela atua nas áreas de genética avícola, programa de saúde animal, biosseguridade e sustentabilidade. No Instituto Ovos Brasil, ela trabalha pela imagem funcional do ovo como um alimento completo e os benefícios do consumo para a saúde. Então, Tabata, seja muito bem-vinda, boa noite, a palavra é tua. Boa noite, vou aqui compartilhar minha apresentação. Boa noite a todos, estou vendo bastante os integrados, muitos amigos aí que eu estou vendo falar oi no chat. Estou muito contente em ter vocês com a gente essa noite. O Família Integrada é uma ação aqui da BPA que mora no nosso coração, que a gente tem por objetivo aí que todo mundo dê a mão e trabalhe junto. E esse módulo de saúde animal que a gente vai falar hoje, que é sobre prevenção, principalmente, como o Marcelo falou, um dos pilares da nossa atuação aí no setor. Vocês estão aí todos dirigindo um negócio. Então, eu vou fazer um comparativo bem básico, porque quando a gente fala de medidas preventivas, nós estamos falando sobre qualquer coisa que você faça para que não ocorram acidentes, né? Então, a gente sabe que para a gente não ter um acidente de carro, você tem que fazer manutenção do veículo, não vai andar com os pneus carecas, não vai falar no celular enquanto dirige. A gente sabe, vocês sabem, né? Todo mundo sabe. Mas ainda tem gente que fala, tá ali, ó, lá embaixo, bem aqui no rodapé, estatística, 57% ainda dos acidentes causados por pessoas que falam no celular. A gente dá uns escorregões, né? Então, a gente precisa estar atento, sem distrações. Então, Tabata, desculpa interromper, eu acho que aqui na sua projeção a gente está vendo só a sua tela geral, né, administrativa, mas os seus slides ainda não passaram. Eu imagino que você já estava passando pelo primeiro slide, mas aí a gente ainda não está visualizando. Estou no primeiro slide, vou tentar de novo. Como eu faço? Paro o compartilhamento e compartilho de novo? Por favor, acho que é mais fácil. Talvez tenha dado algum problema para carregar aqui a imagem. Agora foi? Ainda continue no slide 1 para a gente. Realmente, essas coisas das tecnologias, do ao vivo, isso é super normal, a gente tem aí esses problemas às vezes para compartilhar, mas vamos fazer o seguinte,
Se você puder, Tabata, na hora que você vai compartilhar, você tem a opção de fazer o share screen, de compartilhar a tela completa, não compartilhar, fica mais fácil, acho que aí todo mundo vai ver aquilo que você está enxergando. E agora? Perfeito, estamos todos vendo, estamos vendo. Vamos tentar. Então, a gente tem que estar atento, sem distrações, não dirigir sob o efeito de medicamentos fortes, nós sabemos tudo isso. Só que o que acontece também? Existe um agravante. E quando tem chuva? Como que a gente faz, né? Você ainda aplica medidas a mais do que aquilo que você já faria. Então, assim, você tem um rol de medidas preventivas que você tem que fazer para se proteger de acidentes. E em situações mais problemáticas, você ainda aplica medidas complementares. Diminui a velocidade, aumenta a velocidade do limpador de para-brisa. E qual que é o objetivo, né, de tudo isso? Que agora não está indo para o outro slide. Foi aí? Foi sim, estamos vendo. Nós não queremos ver essas imagens. Por que que nós estamos hoje discutindo medidas preventivas, né? Eu estou aqui fazendo uma introdução, porque a doutora Nelva é que vai conduzir aí a gente pelo caminho todo desse percurso, mas nós não queremos ver isso. São imagens chocantes, assim, para quem está trabalhando no setor produtivo. Quando a gente fala de números, aqui eu estou falando de influenza aviária, e a gente fala, por exemplo, que na Itália, entre outubro de 2021 e janeiro de 2022, 308 focos da doença fizeram com que houvesse abate sanitário de cerca de 18 milhões de aves, mais 1,2 milhões de aves na Holanda, que a doença está tomando o mundo todo, que a gente está dirigindo na chuva aqui, né? É essa a questão. Então, nós temos todas as medidas para serem aplicadas, que precisam ser aplicadas, e também aquelas que tudo que a gente puder fazer de adicional para que a gente não chegue na situação que a gente tem visto no mundo, né? A doutora Nelva vai conversar com vocês a respeito da doença que está se espalhando no mundo, influenza aviária, e já nessa imagem a gente consegue ver o mundo tomado, todas essas bolinhas vermelhas são os focos do último semestre, bem recente e bem numeroso, e o Brasil ainda livre. Aqui na BPA, nós já estávamos trabalhando medidas preventivas, já há bastante tempo nós temos o Grupo Especial de Prevenção de Influenza Aviária, porque, mais uma vez eu falo, prevenir, né, sempre tinha, né, nossa avó falava, melhor prevenir do que remediar, é isso que nós temos que buscar incessantemente. E o GPIA, que com as medidas de prevenção de influenza aviária, a gente fez levantamento das notificações dos outros países, né? O que acontece quando um país tem foco e acaba o comércio, aí ele para de comercializar com os outros países, né? Vocês, todos aqui, os integrados, o pessoal da cadeia, sabe o quanto é significativa a nossa exportação e o quanto seria trágico a gente ter qualquer fechamento de mercado. Fizemos todo o levantamento dos atos normativos, está disponível lá na nossa página, quem tiver dúvida, né? Todas as medidas que devem ser tomadas, todas as obrigatoriedades, todas as prevenções que a gente tem que fazer. Temos os manuais de biosseguridade com relação à visita, a doutora Nelva também vai falar. Falamos bastante também no GPIA sobre o levantamento dos fundos estaduais. Isso se aplica também à área de suínos, porque são o dinheiro que está lá depositado nos fundos para ser utilizado em emergências sanitárias. Temos campanha de imagem, fizemos cotação de kits de EPI, porque no momento de emergência, vocês devem ter acompanhado, quando acontece nos outros países, é bem complicado você tomar as primeiras ações para contenção dos focos. Temos conversado com a coordenação de emergências sanitárias, porque nós temos um plano, né, de vigilância para prevenção de doença, de influenza aviária, de doença de Newcastle, e tudo que deve ser feito no caso da ocorrência, né, e os métodos de despovoamento, negociações internacionais, treinamentos, e hoje, agora, às 2 da tarde, nós tivemos uma discussão aí com o setor com relação às vacinas, né? Antes, há algum tempo, era impensável qualquer utilização de vacina, e agora as vacinas estão sendo discutidas aí em nível mundial por conta
eu volto na outra imagem, por conta da doença realmente estar se espalhando significativamente. No site da BPA, nós também temos a campanha, folders, flyers, vídeos, tudo pode ser compartilhado, pode ser utilizado o logotipo de vocês para fazer essas comunicações dentro das empresas, dentro da granja, os cuidados. Está tudo disponível nos nossos materiais, o Marcelo aí conduz a área de comunicação da BPA, que faz o compartilhamento desses materiais. E falando um pouquinho também da área de suínos, quanto é desolador olhar para essas imagens. Então, como eu falava ali atrás, as medidas preventivas é para que isso não ocorra. Nós não queremos nem chegar perto de ter algo similar a isso. É muito triste. E os prejuízos econômicos e de tudo. Nós trabalhamos ao redor da produção. Quando existem esse tipo de problema, você acaba, às vezes, com a economia de uma cidade e de um estado e país. E, mais uma vez, olha as áreas vermelhas, a doença se espalhando significativamente, e aí a gente, nos últimos meses, que é da área de suínos, está acompanhando as questões da peste suína africana ter chegado na República Dominicana. Então, como eu falei lá no começo, medidas preventivas e a chuva chegando, né? Tá uma tempestade, tá muito perto da gente e cuidado tem que ser redobrado, triplicado e temos realmente que fazer a nossa parte, porque todos os entes têm que fazer, né? Cada um a sua parte, mas vocês estão na direção, vocês estão na condução do negócio, vocês estão ali no dia a dia. Então, o peso sobre o que vocês têm como atuação é bem maior, no sentido de que tudo que vocês fizerem vai sempre ter reflexos positivos ou negativos. Também números desoladores na Tailândia, 300 mil suínos abatidos sanitariamente, Vietnã cerca de 230 mil, e aí a doença se alastrando para o mundo todo e aqui pertinho da gente. A BPA também teve muitas ações com relação à peste suína africana, fizemos folders, vídeos, comunicação por rádio, webinars, tudo no sentido de alertar, né? Hoje a gente está aqui falando de medidas preventivas, alertas, assim, cuidados, o que a gente deve fazer, por que a gente deve fazer, por que nós temos que tomar tanto cuidado, está chegando perto a doença, está espalhando muito rapidamente, e isso é muito sensível para as nossas cadeias. Então, também, muitas notícias se espalhando, porque, como eu falei, isso interfere na economia, interfere na produção, interfere no dia a dia do produtor. Então, muito tem se falado nos últimos meses com relação à peste suína africana. Então, o Brasil é um país livre, tanto de influenza aviária quanto de peste suína africana. Mais uma vez temos esse encontro, temos toda essa comunicação, temos falado muito, porque a gente quer continuar assim, né? O que a gente busca é seguir com as medidas que já estão sendo feitas, adicionar medidas que possam ser feitas e ainda não estão sendo feitas, e cuidar que as medidas que já estão sendo aplicadas sejam sendo aplicadas de forma eficiente, né? Nada deve ser desconsiderado nesse momento. A gente precisa fazer o melhor possível, né? Porque é o que eu falei, o dia a dia vocês aqui estão lá na condução, vocês aqui estão lá no volante, e às vezes parece assim, só uma faladinha no celular, né? Não, 57% dos acidentes causados de trânsito causados por problemas de falar no celular, que é uma coisa que parece bobo. Então, assim, às vezes você olha pequenas ações que você pode ter no dia a dia, que parece assim, mas isso não tem problema, mas isso eu não preciso dar tanta atenção, mas não, é o conjunto das medidas que vai realmente trazer a proteção. A gente está passando ainda por uma pandemia, e foram várias as medidas aplicadas, utilizamos máscaras, usamos álcool gel, fizemos distanciamento social, só que assim, adiantava você usar máscara e chegar em casa e não lavar as mãos? Não adiantava. Adiantava você não se aglomerar
mas ficar sem máscara não adiantava. Então, assim, é o conjunto de medidas que vai levar a gente ao sucesso. E nós temos muito que pensar na proteção das nossas produções. Os números do mundo são muito tristes, as doenças estão se espalhando, o modo de sobreviver da doença é procurando um hospedeiro, então a nossa ave está ali, nosso suíno, e a doença está procurando por eles. Então, coisas que parecem simples não podem ser deixadas de lado. Como a gente viu na pandemia, às vezes deixar um calçado na porta, às vezes passar álcool nas compras que a gente fez no mercado, porque é a mesma questão, são medidas preventivas que a gente não pode deixar de falar. Foi uma pequena introdução aí, porque quem vai conduzir a gente nesse caminho, nessa jornada das medidas preventivas é a doutora Nelva. Marcelo, devolvo para você. Ok, obrigado, Tabata, obrigado aí pela explanação, pelos pontos realmente bastante importantes que a gente não quer ver alcançar no Brasil, né? O Brasil nunca teve influenza aviária e continuará assim, né? Também com a peste suína africana há mais de 4 décadas sem ocorrências, e assim continuaremos com todo esse cuidado, com essa orientação que vocês estão dando aqui na noite de hoje aí para os nossos produtores, todo mundo está acompanhando com a gente. Então, agora vamos passar para uma parte mais prática, uma visão mais dentro da propriedade, uma visão de biosseguridade ali na cadeia produtiva, né? Agora com a nossa doutora Nelva Grando. Vou ler aqui rapidamente o currículo dela. Ela é médica veterinária com atuação na área de avicultura e qualidade, experiência na área de saúde animal, biosseguridade, gestão de pessoas e projetos, programas de prevenção e controle de salmonela na avicultura, toda a cadeia produtiva, desde reprodutores de frangos e perus, em fábricas de ração, né? Responsável aí pela estruturação e implantação de planos estratégicos aí para prevenção de influenza aviária e doença de Newcastle. Também foi responsável por elaborar e implantar programas de boas práticas de produção em granjas e boas práticas de fabricação nas fábricas de rações. Professora convidada do curso de pós-graduação na disciplina de Gerenciamento de Saúde Animal e atualmente consultora da empresa Nelva Grando Consultorias e Cursos. Doutora Nelva, boa noite, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. É uma honra estar aqui falando sobre esse tema e para um público que eu sempre gostei muito de trabalhar em todos esses anos de avicultura. Vou compartilhar aqui a apresentação. Vamos ver se está tudo certo aí. Tudo certinho. Tá bom. Bom, pessoal, a gente sempre fala muito, né? E às vezes essas coisas parece que elas estão longe da gente, né? Como quando começou a pandemia, estava lá na China, estava bem longe, né? E ela chegou. E tem outra, é a mesma situação, é isso que a gente está vivenciando, influenza aviária. Já dentro desses anos todos que eu tenho de avicultura, ela já teve 3, 4 booms, né, no mundo todo, e nós continuamos sem. Temos aí a peste suína africana, né, que vem já de algum tempo, né, e não existe hoje, não tem, nos últimos anos, na suinocultura mundial, uma perda maior do que está sendo essa perda com a peste suína africana. E que aquilo que a gente observa está um pouco longe ainda de ser contida. Tá? Por isso, porque os países não estavam preparados para essa situação. A Tabata já mostrou esse slide, mas é para reforçar, né? O como esses pontos vermelhos nos assustam, né? Porque eles estão distribuídos no mundo todo e estão na América do Norte. Fazem poucos anos que os Estados Unidos eliminou milhões e milhões de aves por causa de surto de influenza e agora voltaram a sofrer com a influenza. E principalmente, né, quando a gente fala aqui desses pontos vermelhos, nós estamos falando de influenza aviária de alta patogenicidade,
que é uma influenza que mata os animais na granja e que tem um risco maior, né, de transmissão para todas as criações. Então, isso é para a gente lembrar, está longe, mas está perto. Quando a gente fala de prevenção, está perto. Eu não coloquei aqui um slide, que agora eu estou lembrando, né, com esse mundo lá em 2004, 2005, quando a gente teve um dos grandes booms de influenza, e o Brasil já estava em vários mercados, a gente tinha, se eu não me engano, teve uma revista, acho que Isto É, publicou, a influenza vai chegar em setembro no Brasil, porque a gente tinha muito forte a questão das aves migratórias. Mas hoje em dia está muito mais fácil outro bichinho se locomover, que são as pessoas, né? E a gente depois vai falar lá um pouquinho de como é esse trânsito aéreo para todos os lugares, né? E dentro disso você tem as mais diferentes tipos de contato de produtos que circulam. Então, o risco ele está longe, os casos estão acontecendo longe, mas se eu falo em prevenção, eu tenho que fazer como se ele tivesse aqui na porta da nossa casa. E os nossos desafios só aumentam com o passar dos anos. Por quê? A gente tem um crescimento e uma modernização mundial da indústria avícola. Com essa modernização vem aumento do número de granjas, vem o aumento da densidade animal em áreas geográficas que são polos produtores, né? Avícolas e suinícolas, tem um aumento de densidade de animal dentro dos aviários, né? Porque você tem uma instalação que te permite, com uma boa ventilação, com ambiente de temperatura, tudo controlado, faz com que você possa ter mais animais dentro de um aviário. Tendo mais animais dentro de um aviário, aumenta o meu risco. E muitas das vezes a gente constrói essas instalações pensando somente na questão de modernização da parte zootécnica, do desempenho e do ganho. E a gente não faz as questões que são voltadas para a biosseguridade, elas continuam as básicas, como se a gente tivesse um aviário de 100 metros lá na propriedade. E não, quanto maior é o núcleo, maior é o meu risco de um problema acontecer, porque eu tenho mais animais, né, expostos, como também o impacto econômico ele é maior, certo? Uma granja que tem 4, 8, 10 galpões de 1.600 metros quadrados compromete muito mais do que uma granja que tem um núcleo com 1, 2 ou, no máximo, 4 galpões. Então, por isso, nós temos que estar atentos e com a nossa biosseguridade muito mais elaborada, com muito mais cuidado, certo? Por quê? Qual as maneiras de ingresso dos problemas numa granja? Sempre eu vou ter um local, uma fonte, né, que a gente fala, um estabelecimento infectado. E desse estabelecimento infectado, eu posso chegar a um que está livre da doença de diferentes formas, tá? Através de veículos, de pessoas, dos pintinhos, de ovos, de calçados, dos outros animais domésticos, lá, de pragas, né? Cascudinho, mosca, roedor, pássaros, ou através até do incubatório. Aqui eu estou falando de uma maneira generalizada. Então, esses indicadores aqui, vamos tirar os ovos, também serve para a suinocultura. Todos esses mecanismos aqui possibilitam o ingresso em uma propriedade, em um estabelecimento que está livre, certo? Então, eu sempre vou ter uma fonte de contaminação, de infecção, que a gente diz, e as vias de transmissão para um animal que a gente chama suscetível. É aquele animal que está saudável lá na granja. Então, a gente tem aqui
tudo isso, né? Equipamentos, maravalha, a água, tudo isso são as possíveis vias de transmissão para esse agente chegar até o animal saudável. E é para isso que as medidas de biosseguridade foram criadas. Por quê? A gente vai buscar essas medidas através de barreiras físicas e de procedimentos. A gente vai fazer com que esse agente, esse vírus da influenza, o vírus da peste suína africana, não chegue nas nossas instalações onde eu tenho aves saudáveis. O que seriam as barreiras físicas? Instalações vedadas, portões, piso nos aviários, piso nas instalações de suíno, portões de entrada, cercas, telas. E procedimento? O procedimento de usar botinha, de usar um calçado exclusivo, de clorar a água, tudo isso as medidas de biosseguridade básicas para a gente impedir o acesso de um problema à granja. E lembrar sempre que, quando a gente fala de biosseguridade, a gente não está falando só de influenza, a gente está falando de várias outras doenças. E quando eu tenho um desafio por alguma doença, isso significa perda direta, certo? Quais são as formas da gente ter as granjas contaminadas, então? Tem as transmissões verticais, que ocorrem de reprodutora para a progênie pelos ovos férteis contaminados. Esse não é um problema quando a gente fala, ou uma das principais vias de transmissão da influenza. Existem alguns relatos, sim, de transmissão, mas muito mais por contato da casca, não exatamente como uma transferência no embrião, né? Então, não é a principal via de transmissão, é só para vocês saberem que existe essa via, e a transmissão horizontal. Esta é a mais importante que existe, e a que mais ocorre em todas as doenças. E não é diferente no caso da influenza aviária, certo? Então, se a gente pensar nessas possíveis entradas, como chega na granja, aonde que a gente tem que se preocupar? Eu coloquei aqui 6 pontos que são cruciais. Não quer dizer que não existem outros, mas que são fundamentais, que a gente tem que ter minimamente controlado, que são as pessoas, são a ração, o alimento, a água, veículos, os equipamentos, o controle de pragas e o insumo, né, que é o material da cama. Então, assim, falamos de pandemia. Uma das regras básicas para vírus da gripe humana, qual é? Lavar a mão e desinfetar. Agora, na pandemia com o coronavírus, lavar as mãos e desinfetar. Então, essa simples ação ao entrar na propriedade, ao ter o contato com os animais, já reduz drasticamente a chance de você contaminar os animais. Então, toda granja deve ter um local para se lavar e desinfetar as mãos antes do contato com os animais. E, normalmente, são as mãos que têm o contato mais próximo, certo? Outro ponto, a questão de como entrar, certo? O uso de bota descartável, certo? Quanto mais completo eu tiver, mais rigor eu tiver para entrar, menor vai ser o risco. O ideal é que eu tenha uma vestimenta completa, seja com um macacão, uma roupa que se deixa na granja, com um calçado exclusivo, ou uma roupa descartável com uma botinha descartável. Que o produtor, ao entrar nas suas instalações, tenha um calçado exclusivo na porta do aviário, na porta da terminação, da maternidade, enfim, para que
aquele calçado que circulou para fora, muitas vezes até saiu da propriedade, não tenha contato com o ambiente interno onde as aves vão ter, ou o suíno vai ter contato. São todos essas medidas para minimizar o risco. Uma roupa, uma cobertura, né, de quem vai visitar, uma roupa, uma vestimenta completa, o produtor ter o cuidado de sempre usar uma roupa limpa entre uma instalação e outra, né? Às vezes é muito comum, principalmente no sul do Brasil, a gente ter criações de suínos e de aves. Então, sempre tomar o cuidado, ou até bovinos, ou a vaquinha de leite, ter o cuidado que, quando eu vou acessar, eu sempre tenha uma roupa e um calçado exclusivo para cada setor, para que isso não seja um risco dentro da propriedade. O isolamento, né? É muito importante. Eu lembro que a gente também, até 2004, 2005, não existia uma normativa para as questões de aves de corte. E foi criada a IN 56, ela nasceu baseado nos riscos de influenza e pensando em minimizar esses riscos para dentro do Brasil. Então, quando foi publicada a 56, muita gente achou que o próprio Ministério estava contra a avicultura, querendo impor mais custo, mais gasto. Mas, gente, uma situação que a gente deve lembrar, prevenir sempre é mais econômico. Vocês imaginam aquela situação agora dos países que estão enfrentando influenza aviária, quantos milhões de perda eles estão tendo? E nós devemos lembrar o seguinte: o Brasil é um país exportador. É claro que quase 60 e tantos por cento da carne consumida fica no Brasil e os 30% é exportado. Mas esses 30% que a gente exporta, muitas vezes paga a conta. E imagina a gente não poder exportar esses 30%. Esses 30% permanecerem no Brasil, 100% ficar aqui no Brasil. Como que as empresas conseguem suportar isso? Então, essas medidas básicas do telamento, hoje em dia, as dark house são muito bons, né, em relação a isso, porque a gente consegue inibir bastante o acesso de outros pássaros, né, no interior, né? A separação, o isolamento, a área de biosseguridade em volta do aviário também é muito importante, ou de uma instalação de suínos. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de pessoas. Pessoas é um risco muito grande quando a gente fala de saúde animal, porque a gente se movimenta para muitos lugares. A gente sabe que os vírus vivem pouco fora do hospedeiro, mas sempre vai depender da condição que ele tem. Então, assim, encontros, grandes eventos, feiras, viagens de turismo para fora do Brasil, para países onde a influenza está com focos ativos, sempre representa um risco. Então, assim, normalmente, quando os eventos são relacionados à área, as informações estão, tem cuidados, tem orientações, mas e aquilo que a gente não domina? E aquelas pessoas que vão para feiras que não têm de automóveis, feira de equipamentos, coisas que não estão relacionadas ao setor e que ninguém tem conhecimento. E que hoje em dia, quando a gente vê o fluxo aéreo, o fluxo de pessoas que viajam, e que estava restrito agora com a pandemia, mas já está de novo os países abrindo, e isso é uma coisa que vai voltar muito forte, né, para reativar essas economias. Quais são os cuidados?
Nós estamos preocupados em trocar um calçado, em deixar toda a roupa que eu viajei para ser lavada, ser o calçado, de eu fazer um vazio para entrar na granja, ou depois de voltar de uma viagem dessas, seja de trabalho, seja de turismo. A gente tem a preocupação de perguntar quando um manutentor vai na granja fazer uma manutenção, da onde ele está vindo, porque existem hoje em dia equipamentos que as pessoas, os técnicos, são pessoas que dão assessoria no mundo inteiro. Na América do Sul, América do Norte, na Europa, China, Tailândia, e acabam vindo trabalhar também no Brasil. A gente se pergunta, a gente faz aquela entrevista, onde foi, para tomar esses cuidados, não deixar de livre acesso. As orientações sempre que a gente tem na granja é aquela plaquinha de proibida entrada. A gente realmente faz esse papel de proibir a entrada ou pelo menos analisar. Então, esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Pessoas hoje circulam no mundo inteiro. E tem ainda assim, nós temos os países que a gente sabe que tem influenza, e tem países que não notificam, que não tem um sistema de defesa que trabalha, que investiga, ou não tem uma avicultura importante, ou suinocultura de importância, que se tenha um bom controle e comunique à OIE todos os eventos. Então, a gente tem que, independente de onde a gente vai, ter esses cuidados. Água, o ciclo da água. Por muitos anos, a gente não cuidou muito da água. Eu lembro que, quando eu comecei, às vezes faltava água, a gente pegava a água do rio para dar para as aves, sem nenhum tratamento. E a gente sabe que o vírus da influenza sobrevive por vários dias, até 120 dias, em água limpa. A gente tem vários relatos de caso que o vírus foi transmitido pela água para granjas. Então, assim, o ciclo da água devemos blindar. Os reservatórios devem ser cobertos a ponto de evitar a entrada de acesso, de roedores, de pássaro, de folhas, de qualquer sujidade. Devem ser de fácil limpeza e limpos pelo menos a cada 6 meses. A gente tem que manter em dia os exames bacteriológicos, físico-químicos, para a gente entender que essa água continua boa. E mais um ponto, tratar toda a água utilizada no aviário, seja de consumo, nebulização, placa evaporativa, do lavador de botas, do pé dilúvio, essa água toda deve ser tratada. E o que é importante, e um dos pontos que a gente observa quando a gente vai para o campo aí, existem alguns dosadores de cloro que são colocados na entrada dos aviários. E esses dosadores não têm, a água não tem um tempo de contato suficiente, às vezes, para que o cloro consiga destruir essas bactérias e vírus. Para vírus, a gente sabe que o tempo é menor. Quando a gente fez os estudos para influenza em Newcastle, a gente chegou a de 5 a 10 minutos, de 3 a 5 ppm de cloro. Será que aquela cloração na entrada do aviário está dando esse tempo suficiente? Então, tem que prestar atenção. Toda a água que utiliza na placa evaporativa, ela tem que ser tratada. Por quê? Imagina que aí passa o ar. Junto com o ar, leva a água, né? Gotículas de água. Então, preciso que seja tratada. Da mesma forma, a nebulização vai ter contato com as aves. Então, a água é um item fundamental. E não é difícil e não custa muito
fazer isso, fazer essa blindagem. Tá? Sem contar que é o nutriente mais barato que a gente tem. Né? Cuidado com os veículos e equipamentos. A limpeza e desinfecção dos veículos na entrada e saída das granjas. Eu sempre reforço essa questão de entrada e saída da granja. Por quê? Eu não quero que ele seja o transmissor de um problema para a minha granja, como também eu não quero que ele leve dali para outro lugar. Como, por exemplo, um caminhão de ração. Um caminhão de ração, ele circula em diversas propriedades e tem um ponto comum, que é a fábrica de ração. Então, imagina ele saindo das granjas sem desinfetar, não tendo um arco de desinfecção na fábrica de ração. De lá ele vai para outra propriedade, e assim ele vai aumentando a carga, vai aumentando o contato com diferentes veículos. Então, nós precisamos, sim, desinfetar na entrada e na saída, ter o cuidado para o desinfetante, não ficar no sol, como é o caso dessa foto aqui. Né? Eu tenho um sistema aqui muito bom, né, para fazer isso, e eu peco deixando o produto desinfetante no sol, que perde a efetividade, mas, assim, eu recordo bem dos estudos dos Estados Unidos, no foco anterior de influenza, os grandes responsáveis pela disseminação foram veículos entre granjas. Então, a gente tem que fazer essas medidas, quando a gente fala de medida de biosseguridade, elas são medidas, essas são básicas, essas são aquelas medidas que a gente faz quando não está chovendo lá, como a Tabata falou, certo? É claro que se a gente tiver um evento aqui, vai vir uma cartilha com muito mais medidas, muito mais severas, né, mais restritivas, para serem adotadas. Então, assim, de olho nisso, veículos, equipamentos que circulam entre propriedades, né, são possíveis transmissores dissemiladores de problema. Ração, alimento. A grande maioria tem uma produção, né, de alimento de uma fábrica conhecida, controlada. E, às vezes, a gente perde lá na granja. Por quê? Nós descarregamos a ração e esquecemos a tampa aberta. E outros pássaros podem chegar aqui. Tem risco de transmitir? Tem. A influenza é alto? Não, eu vi um estudo que não é tão alto. Não tem só a influenza na nossa cadeia produtiva. Tem salmonela, tem micoplasma, tem outras, tem Escherichia coli. Né? Então, assim, fechar aqui é bem mais econômico, né? E não deixar que a ração se contamine e contamine rapidamente os animais. Lembrando sempre que água e alimento, a ração, elas vão direto do bico para dentro. Então, a carga que você pode mandar para dentro pode ser menor. É diferente de uma contaminação que está no ambiente externo, ou às vezes na cama. Se a contaminação vai via água ou via ração, ela já entra no animal e vai encontrando um lugar para se multiplicar. Então, por isso que a gente ressalta sempre o cuidado com a água e com a ração. O controle de pragas. Não precisa dizer que eles são responsáveis por transmitir, por carregar de um lado para outro. As moscas, casquidinhos, os roedores, porque eles circulam, se não em grandes distâncias, entre aviários, dentro da mesma propriedade. Então, assim, todo o controle é realmente importante. E uma das coisas que eu gosto sempre de falar, quando a gente fala de controle de pragas, a primeira coisa que vem na cabeça, normalmente, é raticida, inseticida para mosca, inseticida para o cascudinho. E
principal controle de praga você faz com os 4 As. Esqueci de pôr esse slide aqui, que eu acho ele fundamental. É evitar o acesso o máximo que eu posso, de deixar alimento disponível, de deixar água disponível e de deixar abrigo. Então, se eu deixo sujeira em volta das instalações, abrigo para os roedores. Se eu deixo casca de ovo quebrada, sem uma tampa, aves mortas, animais mortos, sem destinar ao local de compostagem, de rota aceleradora e que estejam... Crio moscas, se eu tenho umidade, tá? Se eu não faço um bom controle de cascudinho, se eu deixo umidade na cama, tudo isso propicia que as pragas se multipliquem e mais difícil vai ser o seu controle. O inseticida, o raticida, é só mais uma ferramenta que a gente tem. A base toda desse controle se faz com os 4 As. Um outro ponto, gente, também de extrema importância para a avicultura é os insumos da cama. Tá? Por quê? Hoje em dia a gente trabalha, com exceção de reprodutoras, avós, matrizes, para as aves de corte se trabalha com reutilização de cama. E a reutilização de cama, inclusive, favorece, além de custo, questões de salmonela, algumas outras coisas, também nos favorecem que eu não preciso ter a entrada de um insumo toda vez que sai uma ave. Então, em vez de eu ter uma entrada de maravalha 5, 6 vezes no ano, 12 vezes a cada 2 anos, sei lá, eu tenho uma vez só. E, para isso, eu tenho que ter certeza que essa maravalha, que esse substrato que eu vou usar, seja maravalha, casca de arroz ou qualquer outro, ele seja de um ambiente seguro, que ele não comprometa a questão. Por quê? Principalmente casca de arroz, o arroz produzido em alagado. Alagado eu tenho bastante pato, marreco, que são excelentes aves para portar o vírus de influenza. Aqui no Brasil não tem, mas pode ser uma porta de entrada. Então, a gente tem que tomar cuidado, escolher e se certificar. Não posso usar uma casca de arroz que ficou a céu aberto, que não passou por um tratamento térmico, uma casca de amendoim ou de café, sempre observar como é o cuidado e qual a procedência, a armazenagem desse material. O ideal é sempre que passe por um processo térmico, como é o caso aqui dessa foto, uma maravalha que foi termicamente tratada, está sendo embalada para ser armazenada e chegar até a granja. E tudo que a gente faz de medidas, a gente faz para diminuir pressão de infecção, que a gente fala. Que, às vezes, se eu tenho uma pouca quantidade lá de algum vírus ou uma bactéria, ele não consegue entrar, ou ele não se multiplica. Mas, se a gente não tem esses cuidados e ele começa a se multiplicar e aumentar, aí eu consigo causar dano ao animal. Então, todas as medidas que a gente faz, elas são para minimizar o risco. Minimizar. Sempre que a gente fala dessas medidas, e a gente vai somando mais algumas aí que a gente pode incluir, elas são para minimizar o risco, certo? E, concluindo, a biosseguridade é responsabilidade de todos, né? Não tem todo mundo, e quando eu falo todo mundo, a amplitude disso quer dizer de todo mundo, porque se nós somos um Brasil que, por exemplo, a agropecuária sustentou a economia, essa crise da pandemia, eu falo de todos. Todo mundo tem que cuidar e olhar para isso, né?
O produtor tem um papel, então, fundamental no controle, porque quem está lá na granja 24 horas por dia é o produtor. É ele que detém o controle da propriedade. Então, o integrado é que comanda lá. Esse que tem que deixar, mandar prender ou mandar soltar. Não pode entrar se tem suspeita, não esteve no lugar, tem que... E não adianta, pode ser o Papa, pode ser o presidente, não, se não tem vazio, se não está adequado às regras estabelecidas, a gente tem que botar, não deixar entrar. E tem um amigo meu que fala muito isso, o custo maltrata, mas a sanidade quebra as empresas. E não só as empresas, né? Quando a gente vê esse país aqui, o que envolve a suinocultura e a avicultura, aqui, né? Não vamos falar das outras espécies, vamos falar especialmente de aves e suínos. Gente, nós movimentamos esse país e é um orgulho para esse país, né? Porque a gente não tem 200 mercados abertos porque eles acham a gente bonitinho, não. É porque nós produzimos com qualidade, né? Eles sabem que comprando do Brasil, eles estão comprando um produto de qualidade. E, assim, essas doenças, como elas abrem porta de mercado para a gente, porque competidores nossos estão sofrendo com influenza, com peste suína, maior é o nosso cuidado, certo? Nós temos mercado e precisamos mantê-lo. E não tem outra maneira da gente fazer isso senão cuidando do que é nosso com biosseguridade. É o cartazinho da influenza da BPA. Esse foi desenvolvido naquele grupo que a Tabata apresentou, para ter lá todo mundo lembrar dos cuidados básicos, né? E muito obrigada. Espero que essas doenças fiquem bem longe dos nossos plantéis por mais longos anos. Muitíssimo obrigado, doutora Nelva. Obrigado aí pela exposição. Vários comentários já aqui no chat, parabenizando aqui pela tua apresentação. Até fazendo uma rápida captura de alguns insights que ficam, né, da sua fala. A gente está falando aí de uma responsabilidade compartilhada que impacta, no mínimo, 4 milhões de pessoas que vivem direta e indiretamente dessa cadeia produtiva, né? Isso sem contar todos os outros brasileiros que dependem da avicultura e da suinocultura para a segurança alimentar, das outras nações que importam, né? Então, quer dizer, a gente está falando de uma questão que vai além do impacto comercial em si, tem uma questão social nisso, né? Então, por isso é tão importante mesmo a manutenção de todos os cuidados aí no âmbito da granja. E tem um ponto que eu achei muito interessante assim, na sua descrição, ponto a ponto aí da tua apresentação, que ficou muito claro assim para mim. Existe aquele provérbio, né, que o diabo mora nos detalhes, né? E são pontos que se passam, né? Por exemplo, chamou muita atenção aquela questão da placa, né, na entrada da propriedade. Se tem a ordem, mas a ordem não é cumprida, de que adianta a placa? E ali está o detalhe, que pode ser determinante para tudo, né? Eu vou convidar todos os nossos colegas que estão participando aqui conosco, que estão interagindo aqui na nossa aula, que façam seus comentários aqui no chat, como já fizeram aqui vários colegas, e apresentem suas perguntas, suas dúvidas aqui. Acho que o espaço está aberto aí para vocês colocarem as suas dúvidas ou comentários, enfim. Eu vou até ler alguns que já chegaram aqui para a gente, né? Alguns do pessoal que comentou, já temos aqui Daniel Martins falando isso mesmo, não podemos baixar a guarda. Nossa diretora técnica, Sula Alves, falando maravilhoso, Nelva, parabéns pela exposição. O Daniel, de novo, falando ações simples fazem diferença, né? E a Lígia Cantarino, parabenizando
pela exposição. O Bernardo Carneiro colocando aqui, parafraseando o ilustre professor Ariel Mendes, a sanidade animal é um patrimônio do país tão ou mais importante que as reservas de minério e petróleo. Preservá-la significa garantir o futuro dos nossos filhos e netos. Então, realmente, aí a gente tem uma conclusão muito importante sobre a necessidade da manutenção dos cuidados de biosseguridade, né? Eu já vou colocar aqui, já chegou uma primeira pergunta, né, do Paulo Martins, colocando aqui para ambas, para a doutora Nelva e para a Tabata, aqui. A pergunta dele é, lição de casa de monitoria sorológica no abate, né, dos plantéis de vida longa está sendo feita? Essa é uma visão que é um ponto que ele questiona aí em relação à cadeia produtiva. Na avaliação de vocês, a lição de casa de monitoria sorológica no abate dos plantéis de vida longa está sendo realizada aí no setor produtivo? Começa aí pela Tabata. Vamos lá, Tabata. Ei, Paulo. Como vocês sabem, né, os plantéis de vida longa têm a monitoria do PNSA, que é coletada a cada 3 meses, né, que segue a vida do lote. E realmente precisa seguir os programas sanitários do Brasil. Então, tudo que é abatido em CIF, a lição de casa está sendo feita. Perfeito. Doutora Nelva, algum complemento? Não, eu acho que isso é importante. A gente não pode perder a monitoria, a vigilância, né? Porque em vários países sempre a influenza chegou de mansinho, né? Baixa patogenicidade para depois. Então, eu lembro de auditorias que eu acompanhava quanto funcionária de empresas, que os países sempre nos questionavam isso. E é fundamental, Paulo sabe o quanto a gente discutiu isso nos grupos, né? Que a gente precisa manter essa vigilância. Perfeito, doutora. Vou colocar... só para complementar, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que a influenza sempre entra pela área de avicultura de postura, né? Então, é bem o que o Paulo está falando. Nós temos já o exemplo, né? As reprodutoras são monitoradas, as aves abatidas sob CIF são monitoradas, mas ainda tem lição de casa a ser feita, e também com relação à disponibilidade de laboratórios, que a BPA também está aí trabalhando nessa parte que a gente também já discutiu por muitos anos, ter mais laboratórios de referência para poder conseguir dar conta dos nossos plantéis, porque a gente tem que lembrar que o nosso plantel é bem grande e a gente precisa dar conta aí também. Parcerias público-privada vão ter que começar a ser uma coisa muito a se pensar. Hoje, ainda se acha que tudo, vamos dizer assim, tudo tem que vir do governo, e a gente precisa fazer a nossa lição de casa também como setor privado. Perfeito, Tabata. Vou colocar aqui agora o comentário do Lindomar Rodrigues, nosso querido Lindomar lá do Mato Grosso, da Associação do Mato Grosso, colocando aqui que nada mais a declarar, minha colega Nelva disse tudo, mas mesmo assim não abro mão do seguro avícola para o Mato Grosso. Importante, o seguro avícola é um passo, uma conquista primeiro importante. Do país. Exatamente, uma conquista importantíssima do setor produtivo, né? Vários outros cumprimentos aqui. Paulo, pergunta também, esses resultados serão publicados? Eu imagino que os resultados dos estudos, você tem essa resposta, Tabata? Bom, a gente discute isso com o DSA há bastante tempo e eles disseram que sim, que as monitorias seriam publicadas, mas como você sabe, né, Paula, a gente já conversou bastante com o Dr. Bruno Pessamilho sobre esses resultados que dariam base, né? A gente é cobrado muito por isso, o Brasil é cobrado pela publicação desses resultados, porque a gente é cobrado pela monitoria passiva também, não só ativa. Então, foi nos prometido que sim, e a gente está no aguardo aí dessa publicação. Maravilha. Agora, passando para a pergunta do Danilo Batista, né? Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito boa. E a pergunta, quais as soluções existentes que garantem que o cloro tenha contato por 5 minutos com a água antes da ingestão pelas aves? Doutora Nelva, acho que é contigo. Oi, Danilo, obrigado pela pergunta.
Normalmente, a gente recomenda fazer a dosagem na caixa central, no reservatório principal, dependendo... Isso tudo vai depender de como é o teu sistema de entrada de água. Normalmente, quando a gente faz no reservatório central, no momento de entrada, você consegue garantir esse tempo de contato. Mas tem, em parte, para você assegurar mesmo, é você analisar, você colocar marcadores na água e ver quanto tempo ela vem do reservatório principal até o bebedouro. Perfeito, doutora Nelva. A gente agora avançando um pouquinho, estou aqui com um comentário do William Tomasi. Parabéns pela iniciativa do programa, excelentes temas. Sanidade é o nosso maior patrimônio. Muitas pessoas ao longo do mundo dependem dos alimentos produzidos no Brasil. Parabéns, doutora Nelva e Tabata, por compartilharem seu conhecimento conosco. Para a gente entrar agora numa fase final, já estamos a 19 horas e 6 minutos, avançamos aí bem no nosso tempo aqui previsto para a apresentação. A gente pode colocar aí alguns pontos, né, algumas perguntas até que a gente havia comentado inicialmente, né, em relação ao quadro geral, né, que a gente tem visto aí ao redor do mundo, né? A gente tem vários países que estão com ocorrências sanitárias, né? Temos aí nos Estados Unidos, na Europa, no caso de influenza aviária e peste suína africana também, né? Agora, a peste suína africana chegando aí lá na República Dominicana, no Haiti. Quer dizer, a gente tem aí um quadro bastante disseminado ao redor do mundo e, graças a Deus, o Brasil segue livre dessas enfermidades. Porém, a gente tem aí um fluxo, né, bastante intenso de pessoas que vêm para o Brasil e de parte desses países que têm aí ocorrências sanitárias que vêm quer dizer, né, vêm para o Brasil e alguns até que vêm e trabalham no setor produtivo, né, que são colaboradores aí na cadeia produtiva. A pergunta que eu coloco aí para a doutora Nelva, para colocar aí, para expor aí para quem está acompanhando conosco, existe algum ponto de preocupação que o produtor precisa manter em relação a esses colaboradores que vêm, principalmente em relação a colaboradores provenientes de áreas que apresentem focos dessas enfermidades? Essa é a pergunta que eu te coloco, doutora Nelva. Existe algum cuidado especial? O Marcelo, é claro que a gente sempre, como eu falei anteriormente, toda vez que você vai contratar um novo colaborador para a granja, uma das primeiras coisas que eu tenho que saber é a procedência. E sabendo a procedência, eu tenho que estabelecer regras, né? A gente recomenda, independente se seja um colaborador estrangeiro, um imigrante, ou mesmo dentro do Brasil, que a gente sempre conheça a procedência e minimamente faça um vazio conhecido, sabido, antes dele iniciar as atividades na granja. Né? Então, 48 horas, 72 horas de um vazio onde você sabe que ele não está tendo contato ou que veio de um país de fora e que está... Isso minimiza bastante o risco. Né? Perfeito. Acho que a Tabata também tinha uma questão para apresentar. Tabata, fique à vontade, por favor. Só lembrar também que também dentro das nossas campanhas da prevenção da PSA, a gente está falando sobre deslocamento de alimentos, né? Não só as pessoas, mas assim, os alimentos que a família manda ou que eles trazem na mala. A BPA está trabalhando a parte, né, do Vigiagro, colocando cachorros para identificar, vocês devem ter visto aí nos programas, quem assiste aquele programa de aeroporto, né, para identificar produtos de origem suína que possam estar vindo nas bagagens das pessoas, e isso é uma coisa que precisa ser falado. Olha, não levem alimento para a área de produção. A Nelva falou muito bem falado, tudo que entra e sai, a gente precisa monitorar. E, às vezes, uma coisa que parece bem simples, inocente, levei um lanche para comer ali dentro do setor produtivo, pode ser uma fome, como ela falou, porque as pessoas continuam sendo transportadoras da maioria dos problemas aí, né? Então, isso está nas nossas campanhas e é bom ser levado em consideração e alertado com relação a quem tem visita ou que volta ao seu país, ou que acabou de chegar, ou que trouxe produtos na mala, ou que recebe produtos pelo correio dos familiares.
Temos que cuidar desse patrimônio, e isso muito bem lembrado, Tabata. Alimentos, né? Exatamente. Eu vou colocar uma última pergunta antes da gente partir. A gente já está com 7 horas e 10 minutos, avançamos bastante no nosso tempo aqui, mas eu acho que é importante aqui colocar essa pergunta aqui do Michel Fernando, que ele pergunta que com a mudança climática e tudo mais, sabemos que maior é o risco de que o Brasil se torne rota de aves migratórias, que são uma das principais formas de transmissão e propagação de influenza. Além da sanidade, já se tem questionado, quer dizer, a pergunta que eu entendo que ele faz assim, se o setor produtivo já tem se questionado sobre essa possibilidade, se isso está no radar do setor produtivo, coloca aí para ambas. Eu acho que da outra vez que comecei com a Tabata, começa agora com a doutora Nelva e depois vamos para a Tabata. Isso era uma preocupação já de bastante tempo, né? E foram feitos estudos, inclusive, de todas as rotas migratórias. A Tabata depois pode confirmar se mantém, mas tem os sítios de migração, os principais sítios de entrada de aves migratórias no país, que o Ministério faz o monitoramento. Então, sim, é uma preocupação, apesar de que estudos demonstram que a chance de vir por aves migratórias é bem baixo. Tem um estudo que, se eu não me engano, ele fala em alguma coisa de 0,005% de possibilidade, mas sim, existe esse monitoramento dos sítios de aves migratórias, né, para ver se tem. Na época, eu não tenho isso atualizado, a Tabata talvez tenha mais. Uma das grandes situações, um dos pontos que a gente evidenciou é que os principais sítios de migração, eles não estão próximos a grandes polos avícolas brasileiros. Perfeito, Tabata? É isso mesmo, Nelva. E assim, aí a gente volta a reforçar as medidas preventivas. A ave passar na sua propriedade é uma coisa, né? Aí quando você fala assim, entrar no seu galpão é outra. A gente discutiu tantos anos telamento, né? Então, assim, uma coisa... e aí é o que a Nelva falou, a gente se preocupa que a ave pousou na fonte de água perto. Você está na rota, a ave pousou na fonte de água, só que a sua preocupação é clorar. Então, que a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, né? Sim, são monitoradas, eventualmente tem avisos, ocorre morte de aves migratórias, por exemplo, então essas aves são coletadas ainda para estudos, né, em algumas faculdades e nas rotas, mas é o que a Nelva falou, a possibilidade, já foi bem discutido isso, de que é bem pequena, de que esse seja o principal problema aí para que entre na produção. Na verdade, se a gente tomar todas as medidas de prevenção, o problema diminui ainda menos, ainda que você esteja numa rota. Bom, 7 horas e 13 minutos, vamos passar então para o nosso fechamento aqui. Eu vou pedir primeiro para a Tabata, depois passo para a doutora Nelva, e aí vamos fazer o fechamento com a nossa coordenadora aqui da iniciativa ISIS, para falar um pouquinho sobre a aula de hoje. Então, para dar suas considerações finais, Tabata, por favor, algum ponto? Gostaria de fazer alguma elucidação final? Sim. Então, a gente discutiu bastante o papel de cada um nessa história, né? Todo mundo tem o seu papel e precisa cumprir. Eu só vou relembrar uma coisa que é difícil, mas assim, a suspeita de qualquer uma dessas enfermidades é de notificação obrigatória. O Ministério da Agricultura tem que ir lá coletar o material e tem que fazer todo um procedimento para ver se a suspeita se confirma ou não, mas qualquer suspeita é de notificação obrigatória. Isso assusta a gente, sim, assustamos, cada vez que aparece qualquer coisa assim, nós nos desesperamos completamente, mas esconder o problema embaixo do tapete também não resolve, né? Principalmente porque, como eu falei, ele geralmente tem início em produções e locais que têm menos medidas de segurança, porque quem tem todas as medidas, a Nelva bem falou o caso dos Estados Unidos, a influenza tomou toda uma área e uma unidade ali no meio não deu positivo, né? Não positivou. Então, isso geralmente começa a se alastrar em áreas de menor segurança. Então, eu deixo esse lembrete de que é obrigatória a notificação de qualquer suspeita
dessas enfermidades. E que a gente vai ficar à disposição, a Nelva deixou aí o e-mail, nós queremos que vocês possam ter essa discussão com a gente quantas vezes forem necessárias, convidamos vocês a participarem do grupo GPIA e GPESA, que são os grupos de prevenção, né, de influenza de peste suína africana aqui da BPA, e ficamos totalmente à disposição aí para qualquer dúvida, inclusive quando for dúvida sobre notificação de suspeita. E é isso, gente. Obrigada, Nelva. Muito, muito legal a palestra. Obrigada, Isis e Marcelo, e todos vocês que estão acompanhando a gente aí aqui. Está todo mundo com fominha já querendo jantar, então obrigada por estarem aí com a gente hoje. Obrigado, Tabata. Obrigado mesmo. Agora, a doutora Nelva, a palavra é sua. Muito obrigado pelas lições de hoje, viu? Foram fenomenais. Muito obrigado. Bom, eu agradeço imensamente esse convite para estar aqui com vocês e com todos os demais participantes aí. É um público que, para mim, tem uma relevância muito grande. Parabéns pela BPA, pela iniciativa dessa aula da família integrada, desses diversos temas, e por não excluir a biosseguridade, né? E muitas vezes a gente tem como paradigma que fazer biosseguridade custa caro. É equivocado. O que custa caro é a gente ter que matar aves, medicar animais, isso custa caro para o setor. Ter mortalidade, perder mercados, perder exportação. As medidas de biosseguridade, elas são a nossa rotina, é um hábito, se torna um hábito na granja, a gente tem que fazer, e olho nos detalhes, que com certeza a gente vai manter esse patrimônio nosso aqui e exportando e produzindo muito alimento para alimentar brasileiros e o mundo inteiro. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Obrigado aí pela oportunidade, pela honra de estar aqui com a gente hoje. Foi realmente uma noite de muito aprendizado aqui para todo mundo que acompanhou. Antes da gente passar aqui para o fechamento com a Isis, a nossa coordenadora, só passar um lembrete para todo mundo, a gente vai mandar logo mais para todos. Além da gravação dessa aula, vamos mandar uma série de materiais que nós pedimos, pulverizem. Vamos ter o site aí, brasilivre.sa.com.br, é o site onde tem todos os materiais relacionados à peste suína africana. Nós vamos mandar também vídeos, vídeos, cards, outros insumos para que vocês façam suas campanhas internas com relação à influenza aviária. Informação, informação, informação. Campanha é muito importante nesse momento para a gente manter todo mundo alerta, todo mundo com o sinal aí bem aceso aí para evitar, manter aí o Brasil livre dessa enfermidade, evitar a entrada dessas enfermidades aqui na nossa cadeia produtiva. Então, para o fechamento então da aula, Isis, nossa coordenadora de Família Integrada, passo aí a palavra para você. Bom, eu queria parabenizar a Tabata, a doutora Nelva, aí, por dividir com todos esses pontos tão importantes no tema tão relevante aí da gente manter os nossos plantéis livres dessas doenças e manter o Brasil aí como o maior exportador mundial de carne de frango e o quarto maior de carne suína, né? E deixar aí para vocês o convite para continuar participando conosco do Família Integrada. O Família Integrada é feito para o produtor, então esse projeto é especial para vocês. Continuem nos seguindo, divulguem, as empresas que estiverem nos assistindo, divulguem para os seus integrados. E é isso, gente. Fique com a gente aí nas próximas e aproveitem. Ok, obrigado. Boa noite a todos. E até a próxima aula. Até. Boa noite.